Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, né? Bom estar aqui, mais um dia, mais um momento, né? Onde a gente pode estar aqui na presença do Senhor, não só nesse momento, mas em todo o tempo. Mas Deus tem nos dado essa porta, essa oportunidade de estarmos aqui trazendo a mensagem, né? E sei que Deus conhece os nossos pensamentos, na verdade, conhece, sabe das nossas ansiedades. E nesse momento, né, de onde nós estamos assim, nos lares, né, onde os templos continuam fechados, alguns, né, então começaram a abrir, mas estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, né? Deus tem falado com a gente nesse momento, nesse tempo difícil, e o Senhor tem estado conosco, né? Então nessa noite eu quero deixar um texto aqui para que a gente possa estar meditando a palavra de Deus, e é bem conhecido, né? É um texto que está em Josué, capítulo 6, fala a respeito das muralhas de Jericó. Eu vou ler apenas o versículo 1 e 2, né? E depois a gente vai estar orando, que eu creio que Deus vai estar nos falando nessa noite, em nome de Jesus, pelo poder da sua palavra. Amém? Então diz assim, Josué capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei em tua mão, na tua mão, Jericó, o seu rei e os seus valentes. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, o Deus soberano, o Deus de toda a glória, eu te agradeço por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui na tua presença, Pai. Estamos diante da tua palavra, o Deus que tem falado conosco, o Deus vivo, que nós sabemos que o Deus que está entre nós, Senhor. Envia sobre a tua igreja a tua palavra e que venha, Senhor, para renovar, restaurar as nossas forças. Visita os lares também. E nesse tempo, Deus, que nós estamos vivendo, um tempo de angústia, de dor, de tristeza, de morte nas famílias, mas que o Senhor venha consolar, confortar os nossos corações, venha nos guardar, porque o Senhor tem guardado, Senhor, os teus filhos nessa terra, venha nos abençoar através da tua palavra, Senhor. Aquele que está abatido, aquele que está desanimado, aquele que não tem encontrado mais forças para prosseguir, meu Deus, nos fortalece, Senhor. Aleluia, visita, Senhor, Espírito Santo, venha revestir, ó Deus, os teus filhos com o teu poder, ó Pai, e fala conosco pelo poder da tua palavra, Senhor. Manifesta o teu poder e a tua glória, abençoa nossas vidas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, é um texto conhecido, né, que Deus me trouxe aqui para estar passando para a igreja nessa noite, e fala a respeito de Josué. Nós conhecemos bem o que aconteceu com Josué. Depois da morte de Moisés, Deus chama Josué, porque há uma promessa, né, a ser cumprida, e a Bíblia fala que Josué ele ficou como sucessor de Moisés. Depois da morte, Deus Senhor chama Josué e disse que ele, né, Josué agora ia levar o povo a herdar a promessa de Deus. Aquela promessa que Deus fez lá com Abraão, a terra prometida, a Canaã. E a gente vê aqui, irmãos, onde Jericó havia uma muralha, um impedimento muito grande para que Josué entrasse, né, e continuasse, né, a caminhada até a terra prometida. Mas eu quero ver um pouquinho antes, né, no capítulo 5, versículo 13, né, que diz assim, capítulo 5, voltando um pouco, versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então creio eu que Josué naquele momento, né, quando ele se deparou com as muralhas de Jericó, Josué já havia passado o Jordão e viu a maneira, né, como Deus afastou as águas do Jordão e tornou terra seca para o povo passar. Ele agora está diante da muralha de Jericó, uma cidade, né, onde os muros eram bem fortificados, muros altos, e ele estava ali talvez pensando, né, de uma maneira, de que maneira ele poderia passar por Jericó, porque ele precisava, né, passar por Jericó. Existem situações na nossa vida, irmãos, e Jesus também, quando estava de volta ali, né, em João fala, no capítulo 4, né, ele voltando ali para Galileia, para o seu povo, ele teve que passar por Samaria. E tinha uma mulher samaritana que, naquele momento, né, ela acabou sendo abençoada por Jesus ali, que Jesus começou a conversar com ela. Então, era necessário, para que a promessa se cumprisse,
Jericó era uma muralha, era um impedimento que precisava ser transposto. Eles estavam passando para alcançar a promessa. Então eu quero que você já pense nisso comigo, né? Nessa noite, porque Deus tem nos dado promessas, então também nós temos promessas de Deus na nossa vida, mas para alcançar a promessa de Deus, existe assim, obstáculos, muralhas, impedimentos que Deus não vai tirar, que Deus vai permitir e vai estar diante de nós, e a gente vai precisar avançar, irmãos. Muitas vezes você fala, Deus me prometeu tal coisa, mas está tão difícil, estou vendo só dificuldade, eu estou num deserto, eu estou passando por um grande problema. Quem sabe se esse deserto, esse problema, ele está no meio do caminho mesmo, nessa tua caminhada para alcançar a promessa, existe um deserto, existe um chão, né? Uma terra seca, existem impedimentos, né? Para que você possa transpor, né? Claro, pela fé, e você alcançar a promessa, né? Porque quando Deus falou com Josué, Deus fez a promessa e ele teve obstáculos no meio do caminho, irmãos. E nós temos vivido, né? Muitos obstáculos, muitas dificuldades que surgem no meio do caminho mesmo. Mas não é para que a gente desista, mas para que a gente possa avançar e saber que Deus está com a gente. Veja bem, ele estava aqui, irmãos, e a Bíblia diz que naquele momento que ele estava ali, apareceu um homem, né? Até então um homem, ele não sabia, com uma espada nua. A espada é guerra, né? Ele estava com uma espada ali porque ele veio para guerrear, veio para lutar. Então eu queria que você já pensasse nisso, porque nosso Deus é Deus de guerra, Jeová de guerra. Ele entra na nossa peleja. Deus é aquele que peleja por nós, ele entra na nossa peleja, né? A Bíblia diz, fala de pelejas, né? Que nós nós não lutamos nem contra carne e sangue, mas contra as forças, né? As forças espirituais na camada celeste. E eu quero assim já trazer para você assim que Deus ele entra na peleja, ele está no meio da nossa peleja. Ele disse para Josafá que a peleja não era dele, era do Senhor. Então, naquele momento havia uma batalha, e uma batalha não só física, né, vamos dizer assim, mas uma batalha espiritual, porque para conquistar o físico existe uma guerra também espiritual que antes precisa ser vencida para a gente alcançar aquilo que é físico, né? Então, o Senhor ele se apresenta ali como Deus de guerra, como Jeová de guerra, que naquele momento, daquela luta, daquela dificuldade, é como que Deus estava dizendo para ele assim, ó, eu estou aqui. Aquela espada daquele homem, né, que aparece ali, estou aqui para guerrear. Porque diz aqui no versículo 14 que ele olhou aquele homem, né, e no versículo 14, ele, um homem com uma espada, e ele pergunta, né, é um dos nossos adversários, né, porque estava ali, né, para guerrear. Ele respondeu, não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com rosto de terra e o adorou e disse, que diz meu senhor o seu senhor? E respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalço as sandálias dos teus pés, porque o lugar é terra santa. E fez assim, né? Então, naquele momento ele teve a certeza que era o próprio Deus que estava com ele, né? E a gente fala aqui que é a presença, né, é a teofania, a presença do Senhor Jesus ali, naquele momento com ele. Aquela presença de um Deus que, quando ele diz que estou convosco, que Deus está presente. Deus está em todo momento da nossa vida, no momento das lutas, das aflições, nas alegrias. Deus ele se manifesta mesmo. Ele mostra, ele quer que você saiba disso, né? Nessa noite que existe uma batalha na sua vida, existe uma luta a ser vencida, você também tem promessas, você está buscando alcançar muitas coisas na sua vida, e Deus ele está dizendo aqui para você que Ele está contigo, que o Senhor ele não te abandonou, que Deus está contigo no meio dessa luta. É a presença de Deus para mostrar que Ele é um Deus que Ele não nos abandona. Às vezes a gente tem aquela sensação que a gente está sozinho, né? Tem aquela impressão que, o Senhor não está, eu estou orando, não ouço nada, Deus não fala comigo, pelo poder da sua palavra, não uso o profeta. Aí você fala assim, Deus não está nem comigo. Você que pensa, Deus ele está na sua vida. Muitas vezes o silêncio de Deus não quer dizer que Deus não está olhando para a nossa vida. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Eu gosto muito disso, porque é uma verdade que Deus ele está olhando.
Deus está sempre no controle. Ah, não dormita, o guarda de Israel, Salmo 121. É verdade, então é um Deus que não dorme. É um Deus que está atento em todo o tempo. Por que ele ia deixar de olhar para a sua vida? Você acha que Deus não está olhando para a sua vida? Então, assim o que aconteceu com Josué mostra para nós nessa noite, irmãos, que nós temos um Deus que ele está na nossa luta. Ele talvez tenha se apresentado no meio da sua luta e tenha falado para você: meu filho, não temas, eu sou contigo, ou tenha te dado alguma visão para mostrar para você que Deus está cuidando, né, desse problema na sua vida, ou através da palavra mesmo, não importa, mas Deus ele tem dado sinais, né, sinais que ele está nessa guerra. Ele está contigo, né? Isaías 43, eu gosto muito, eu quero ver aqui com os irmãos, posso acompanhar comigo, é um texto maravilhoso aqui da palavra do Senhor. Isaías 43, ele diz aqui, ó, olha só a palavra do Senhor aqui, Isaías 43, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus está dizendo para que o seu povo não tivesse medo, não é? Que ele era o Deus que remiu, escolheu um povo e prometeu guardar, né, esse povo. E diz assim: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então Deus está prometendo guardar do fogo, do rio, da chama. Então Deus está falando assim: quando você passar por isso, nada disso vai acontecer, não. Por quê? Porque eu sou contigo. Então a gente passa pelo fogo, a gente entra nas águas, a gente não se submerge, não se afunda, a gente entra no rio e não sofre nada, não se afunda, não sofre nenhum dano. Por quê? Porque o Senhor está contigo, o Senhor está conosco, Ele é o guarda fiel, é Ele que nos guarda, né? Às vezes você não percebe, mas a presença de Deus, Ele diz isso para Israel, né? Por que não temer? Porque Ele diz aqui, né? Porque eu sou o Senhor, versículo 3, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia. Dei o Egito por resgate, Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, versículo 5, vou ficar até aqui, porque sou contigo. Então por que a gente não vai temer? Eu não vou temer porque Deus é comigo. Não é porque eu sou forte demais, eu tenho uma capacidade muito grande, não, eu consigo realmente resolver os meus problemas, não preciso não. Eu não temo porque eu sei que eu tenho um Deus comigo. Deus está ao meu lado. Deus está na frente das minhas pelejas. É Ele que peleja a minha guerra. Eu não temo porque eu sei que a mão do Senhor está sobre a minha vida. Você também, né? Você não vai temer porque você sabe que Deus está cuidando de nós. Né? O Pedro fala isso, é verdade, lançando sobre ele a nossa ansiedade, que ele tem cuidado. Nós não tememos, irmãos, não é porque a gente confia, nós confiamos na nossa força. Nós não tememos porque confiamos no Senhor, o Deus que nos guarda, o Deus que nos protege, o Deus que está conosco. Essa é a nossa segurança, esse é o motivo de a gente não ter medo. A gente passa pelas águas, a gente passa pelo fogo, mas uma coisa a gente sabe, que o Senhor Deus se faz presente e está conosco, não é verdade? Então, irmãos, Josué também, ele tinha uma certeza, né? Porque Deus, ele é assim, porque quando Deus se manifesta na nossa vida, quando ele se revela, ele é um Deus que não desampara. E quando Josué ele foi chamado, no capítulo 1 do livro aqui de Josué, onde a gente está meditando aqui, a Bíblia fala que Deus falou para ele, né? Não temas porque eu sou contigo. Né? O Senhor fala com ele fortemente quando dá uma missão para ele conduzir o povo, e Deus começa a falar que assim como fui com Moisés, serei contigo. Não é? E no capítulo 1 de Josué, só voltei um pouco aqui para passar para os irmãos, no versículo 5, o Senhor diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha, irmãos, todos os dias da vida dele. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, naquele momento, aquela manifestação ali do príncipe, né, o Senhor ali,
era a confirmação da presença de Deus, de tudo aquilo que Deus falou para Josué. Ó, não vou te desamparar, não vou te deixar. Assim como foi com Moisés, eu vou ser contigo. Então, Deus é aquele que ele fala, ele se manifesta. Ele mostra para mim, para você, que ele está na nossa vida, irmãos. A gente ora, Deus responde, Deus usa um vaso para falar, Deus usa a palavra, Deus usa o louvor, Deus usa os sonhos, visões, eu não sei. Ele usa muitas maneiras para mostrar para mim, para você, que ele se faz presente na nossa vida. Você não já sentiu isso? Você não tem tido sinais da presença de Deus? Eu sei que você sentiu sinais, você sente sinais, porque Deus às vezes nos fala ali naquele momento, usa até uma pessoa para falar e aquela palavra vem de encontro. Isso é para mostrar para você que Deus está na sua vida. Isso é para mostrar para você que Deus não te desamparou. Então Josué, ele tem um grande obstáculo, né, para ser vencido. Ele tem realmente ali uma muralha intransponível, né? Praticamente aos olhos dos homens seria intransponível. Mas uma coisa, a coisa mais importante ele tinha, que era a presença do Senhor. É a presença do Senhor com ele, a garantia, né, que Deus estava com ele, como Deus mesmo falou. E hoje, isso muito vale para a nossa vida hoje, no meio de tudo isso que a gente está passando, né? A questão da pandemia, que é o que está realmente hoje em foco no mundo inteiro. Né? Eu falo até aproveitar esse momento e falo para que os irmãos orem pelas nações, não só pelo nosso Brasil, orem pelas nações para que Deus, né, tenha misericórdia, que possa repreender essa pandemia. Ore mesmo pelos governantes, para que Deus dê sabedoria para esses homens, né, que estão no governo das nações. Ore pelas famílias, que tem famílias inteiras que estão se perdendo, irmãos. Às vezes você está ali preocupado, mas você está aí, graças a Deus, Deus tem guardado a sua família, mas eu tenho, assim, não só visto pelos meios de comunicações, mas aqui mesmo, né, onde a gente mora, a gente tá chegando as notícias que famílias inteiras estão indo embora. Então ore pelo aqueles que ficam. É um ano de muita morte, de muita tristeza, muita dor para muitos. Se você já teve alguém da sua família que passou por isso, por esse vírus aí, né, e conseguiu passar e sobreviveu, louve a Deus, agradeça a Deus. Mas não se esqueça daqueles que estão chorando, né, aqueles que estão perdendo seus entes queridos. Então, voltando aqui, irmãos, para esse texto, no Josué, no capítulo 6, onde eu li agora no início, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Olha só, irmãos. Havia um temor muito grande, né, de Jericó, da cidade, do rei de Jericó, porque o povo de Deus tinha uma fama, né? A fama é o Deus, né? É o Deus de Israel. Eles já tinham notícias, já sabiam da maneira como Israel vinha, né? O mar se abrindo, desde o Mar Vermelho lá atrás, aqueles acontecimentos, os milagres de Deus, as maravilhas que Deus fazia, já colocavam um certo medo, um certo receio aqueles povos, porque sabiam que Israel, na frente de Israel, vamos dizer assim, né, é um povo, os povos, aqueles povos, na maioria tudo povo pagão, sabia que havia um Deus poderoso. Então, o próprio, ali, vamos dizer assim, colocar o próprio adversário, o inimigo, já sabe disso. Que na sua vida existe um Deus poderoso. Aquele que vem, né, para matar, roubar, destruir, ele sabe que você é guardado pelo Senhor, que você é menino dos olhos do Senhor, né, mas ele entra na nossa fraqueza, no pecado, naquele momento que a gente dá a brecha, mas ele sabe que há um Deus que guarda a tua vida, que está zelando pela tua vida. Então, ali a Bíblia fala que estavam rigorosamente fechados, né? E essa palavra rigorosamente estava assim, significa assim, com exatidão, né? Exatidão, com precisão, né? Eles fecharam tudo, sabe aquela coisa que você fecha assim, com precisão. Você está em casa, então você vai lá dar aquela conferida. Eu fechei a casa, fechei a casa, fechei a porta, eu passei a chave. Aí eu tenho cadeado, eu coloquei o cadeado. Aí eu tenho alarme, eu acionei o alarme. Então depois que você vai lá, fechou tudo, acionou o alarme, fechou a porta, pôs o cadeado, viu que está tudo certinho, fechou as janelas. É uma precisão, né? Você fala assim, poxa, está tudo fechado, eu vou dormir e tal, né? Então eles estavam rigorosamente fechados.
eles estavam assim, aquelas muralhas, né? Aquelas muralhas, eles confiavam muito, né? A segurança, né? Da cidade de Jericó, dos moradores de Jericó, era muito grande naquela proteção, naquelas muralhas. Eles tinham uma segurança, uma certeza muito grande que aquelas muralhas realmente serviam de uma proteção, que ninguém poderia invadir, que ninguém conseguiria entrar na cidade, porque aquelas muralhas eram a proteção daquele povo. E muitas vezes, né, irmãos, nós que conhecemos ao Senhor nosso Deus, nós colocamos a nossa proteção, a nossa segurança em outras questões que não é Deus, né? Eu coloco a minha segurança na minha vida financeira, na minha casa, no meu carro. A minha segurança está no meu emprego. Eu estou seguro porque eu entro no meu carro, dirijo muito bem e eu dificilmente não. A nossa segurança está no Senhor. A rocha é Jesus. Salmo 20, versículo 7 está escrito: muitos confiam em carros, outros em cavalos. Ou seja, colocam a sua segurança nas coisas deste mundo. A nossa segurança vai estar sempre em Deus. Em qualquer situação, pastor, em qualquer situação na minha vida, em Deus. A nossa segurança está em Deus. A nossa confiança está em Deus. Tanto na parte financeira, nas coisas que nós precisamos, necessitamos. Naquele momento da angústia, da dor, como as pessoas estão passando, né? Pessoas enfermas, pessoas contra esse vírus. Os médicos, a nossa confiança está em Deus, irmãos. Nós oramos e falamos: Senhor Deus, Tu tem o poder de dar a vida e tirar a vida. E o Senhor guarda essa vida, o Senhor Deus pode fazer um milagre. A gente confia sempre no Senhor. Abençoa os médicos, né? Abençoa as enfermeiras, porque são instrumentos nas tuas mãos, capacita os cientistas, mas da onde está a nossa segurança? Em Deus, que vai capacitar e para que eles possam ser instrumentos usados naquela hora. A cidade de Jericó, eles confiavam muito nas suas muralhas, né? Porque as muralhas, irmãos, assim, mais ou menos, né? Assim, uma coisa que eu falo assim, aproximadamente, né? O termo é aproximadamente, né? Eu até peguei aqui esses dados para passar. A altura era de 12 metros, né? A espessura, né? Porque tinha um muro interno e tinha muro externo. Então tinha uma camada de muro externo, tinha um muro externo. No total, varia em torno de 8 a 5 metros, um muro interno com uma espessura de, vamos dizer assim, muro de 4, outro de 5. Vamos colocar assim, de espessura, né? De altura 12, de espessura, né? Um comprimento de mais de 4 mil lá. E havia 34 torres e vigia, né? 34 torres de vigia, 12 portas de entrada. Então, você vê, 12 portas de entrada, 34 torres de vigia, né? Um comprimento de mais de 4 mil, coisa assim. E o que ligavam eles, porque você vê que Raabe tinha casa lá, né? Então, as casas como que eram construídas nos muros, que era como que faziam ligamento ali naquelas muralhas, né? Porque havia as casas que ficavam ali nos muros, faziam como se fosse entre os muros havia as casas. Então, quando você pensa nisso, né? Você fala assim, meu Deus, né? Meu Deus mesmo, né? Como que eu vou passar isso aí? Como é que a gente passa isso? Quando Josué estava ali, ele estava imaginando, né? Como ele ia transpor aquelas muralhas. Claro que ele já conhecia o Deus de milagres. E eu também conheço como você. Mas muitas vezes a gente está diante de um problema, de uma dificuldade, e a gente fica olhando e fica pensando, meu Deus, como é que eu vou sair da situação? Senhor, como é que eu vou passar isso? Será que a possibilidade de isso ser restaurado, transformado? Às vezes a gente até deixa de orar, né? Perde um pouco as esperanças, fica meio fraco, porque nós olhamos e vimos assim que é um obstáculo muito difícil de se transpor. Né? Quando você fala disso, a gente lembra também de Davi, como enfrentou aquele gigante. Meu Deus!
mas ele foi em nome do Senhor e venceu. Então é isso que eu quero dizer para você. Aquelas muralhas, olhando aos olhos humanos, era realmente algo que intransponível. Mas nós não olhamos, andamos por vista, nós andamos por fé. E diante das nossas vidas, irmãos, aparecem situações, surgem problemas que são como que se fossem intransponíveis. O que a gente vai fazer? A gente vai parar, a gente vai desistir, ou nós vamos avançar crendo que Deus é Deus do impossível, que Deus pode todas as coisas. A Bíblia fala que quando Josué estava ali, olhando, né, e aquela cidade toda rigorosamente, como está escrito aqui, fechada, Deus vira para ele e diz assim: olha, entreguei Jericó nas tuas mãos. Entreguei nas tuas mãos, olha lá. Entreguei, versículo 2, na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Você fala, como? Né? Josué fala, mas como, Senhor? Entreguei nas tuas mãos. Deus já selou a vitória ali. Na hora que ele estava olhando, nem tinha nem entrado ainda na cidade, né? Mas Deus já deu a vitória para ele. Deus falou assim: entreguei nas tuas mãos. Talvez o Senhor está falando para você, sabe, essa muralha aí, esse impedimento que você está enfrentando. Deus falou assim: ó, eu já entreguei isso na tua mão. Ou seja, eu já te dei a vitória. Eu já entrei com a minha providência. Espera só um pouco, porque a vitória já é tua, já vai chegar nas tuas mãos. Você está olhando para aquilo ali e você fala: meu Deus, já entreguei nas tuas mãos isso, meu servo. Eu já estou trabalhando ali para mudar isso. Eu já estou trabalhando no coração do homem e já entreguei nas tuas mãos. Às vezes você está aí esperando algo de Deus, uma promessa, algo que você tem orado, e Deus esteja falando para você agora nessa noite, você vê essa palavra que já entregou a vitória nas tuas mãos. Deus já entregou isso para você. E aqui eu quero meditar com os irmãos que depois que Deus ele fala isso, preste bem atenção, porque isso é muito importante. Depois que Deus fala para Josué que entregou para ele a Jericó, nós vamos ver alguns versículos aqui, irmãos, que Deus ele começa a dar orientações, instruções para Josué. De que maneira, de como ele ia entrar na cidade, da maneira como ele tinha que fazer para que realmente aquela palavra se cumprisse. Preste muito bem atenção nisso, porque isso é muito importante. Aqui diz assim, capítulo 6, versículo 3. Olha lá, o Senhor começa a falar assim: vós, pois, Deus falando com Josué, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Você viu aqui? Deus ele falou da maneira como que Josué tinha que fazer. Olha, você vai rodear a cidade durante 6 dias por uma vez. Vai a arca na frente, vão os sacerdotes tocando as trombetas. 1 dia, 2 dias, 3, 4, 5, 6. No último dia, no 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes, ou seja, 13 voltas, né? Porque no último dia foram 7. Vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Como fizeram nos outros dias, vão rodear a arca, os sacerdotes, as trombetas de carneiro tocando. E acontecerá que no último dia, nas 7 voltas, quando der a última volta, que eles vão tocar, os sacerdotes vão tocar aqui, ele fala aqui, longamente, olha lá, ouvindo voz, o sonido dela, tocando-se longamente a trombeta de chifre, no versículo 5. Ouvindo voz, ouvindo voz, o sonido dela, gritareis. E o muro da cidade cairá. Então, Deus, ele
Além de ele entrar na nossa peleja, como ele estava ali na peleja de Josué, ele nos dá todas as armas, todas as instruções que a gente precisa. Ele mostra da maneira que nós temos que proceder, vamos dizer assim, para que a gente possa alcançar a nossa vitória, irmãos. Deixa eu falar isso para você, que eu falei que isso é muito importante, porque talvez, se você não estiver seguindo as instruções de Deus, se você não estiver obedecendo o que o Espírito Santo está falando no seu coração, na sua vida, se você não estiver entendendo isso, como é que você vai alcançar essa promessa? A luta está aí, está acirrada, mas Deus, Ele não fala para você, vai na luta, se vira. Não, Deus Ele nos dá as estratégias de como chegar lá e vencer. Isso é muito importante porque Josué, ele não foi para aquela peleja, enfrentou Jericó da maneira como ele achou, não, Deus, ele fez tudo conforme a orientação de Deus. E assim é na nossa vida hoje. Se a gente começa a entender a voz de Deus, se a gente começa a compreender aquilo que Deus quer e nós começamos a obedecer, vai dar tudo certo, irmãos. Como diz aquilo, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Você vê que Deus ele passa todas as orientações para Josué, né? E aquele toque da trombeta de carneiro, né? Porque isso já foi estabelecido lá atrás, em Levítico, lá com Moisés, era como se fosse assim, simbolizava a voz de Deus, né? A voz do Senhor no meio das trombetas lá no Monte Sinai, quando soava aquela trombeta ali, representando a voz de Deus. É como que na hora que tocou aquele som assim, que, né, aquela som daquela trombeta longamente, e o povo começou a gritar, é como que Deus ali, a voz do Senhor sai através daquela trombeta e determina que aqueles muros caiam, né? E o povo sabia disso. E aí o que me chama a atenção é nisso, porque Deus é um Deus que ele nos orienta, Ele nos mostra da maneira como nós temos que agir. Será que você está agindo da maneira que Deus está falando com você? Você está realmente obediente às orientações de Deus? Na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério? Porque muitas vezes a gente quer insistir de um lado que Deus não quer e as coisas se complicam. E aqui, daqui do capítulo, do versículo 6 a 16, o que vai acontecer, para não alongar muito, que eu tenho um tempo aqui, a Bíblia fala que Josué, ele vai chamar os sacerdotes, vai chamar todo aquele povo e vai passar tudo que o Senhor falou, da maneira como o Senhor falou. De tudo aquilo como Deus falou para ele, Josué, ele passa. Então Josué, né, versículo 6, né, chamou os sacerdotes, disse, levai a arca, aí ele começa a falar aquilo tudo, né? Ele passou tudo como Deus falou, a arca na frente, o sacerdote, as trombetas tocando e tal, e tudo. Então, no versículo 10, ele diz assim, 6:10, porém, ao povo ordenar a Josué, olha lá, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem será palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga gritar. Então gritareis. Me chama muita atenção aqui esse versículo 10. Primeiro, a obediência de Josué. Ele não mudou em nada. Tudo que Deus falou, ele passou para o povo. E a gente tem esse compromisso, né, irmãos? Nós que somos de Deus, a gente não pode ocultar aquilo que é de Deus. A obediência é tudo. E muitas vezes a gente tem algo para falar, ou com um irmão, uma oração, uma coisa, e a gente fica retendo. A gente tem que obedecer a Deus. Josué, ele passou tudo. Ó, Deus falou para fazer assim, 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 assim. Agora, versículo 10, ele diz, ordenou ao povo que não grita, nem fareis ouvir a vossa voz, nenhuma palavra na vossa boca, até o dia em que eu digo gritar. Então, o Josué, ele sabia, Deus falou para ele, né, na última volta, no último dia, as 7 vezes, que era aquele momento, ele sabia o momento exato. Ele confiou, irmãos. Ele tinha certeza, fé em Deus, que Deus não ia falhar com ele. Que ousadia, que fé, né? Ele não hesitou. Ele tinha tanta segurança em Deus que ele falou para o povo, ó, vai ficar todo mundo rodeando e sem ninguém fazer nada, nenhum som. Mas quando eu falar, grita, vocês podem gritar, porque as muralhas vão abaixo. Isso é fé, irmãos. Isso é certeza que Deus era com ele, Deus estava na vida dele. Aquilo que ele estava falando não era coisa da cabeça dele, ele tinha certeza.
na palavra de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa que me chama a atenção. Eu quero passar isso para você. Essa fé, essa segurança em Deus, sabe? Não ficar hesitando, eu acho, não, Deus é mais ou menos, é mais ou menos, Deus é mais ou menos, ou é ou não é, irmãos. Ou a gente crê ou não crê. Ou a gente confia, Deus falou que vai me dar essa vitória, que vai restaurar a minha casa, meu casamento, vai abençoar meu filho, meu marido, Deus vai me dar aquele emprego. Amém. Eu tenho certeza. Eu não tenho, eu acho, porque está difícil, porque alguém falou, não, Deus vai me dar. Vai chegar a hora, hoje, amanhã, não sei, mas eu tenho essa vitória aqui que Deus vai dar na minha vida. Acabou. Você vê as palavras de Josué, irmãos? E olha que isso era uma situação que você poderia falar assim, mas Josué poderia ficar com medo, falar, mas se Deus, né, não derrubar as muralhas, mas e o se, né? Mas se Deus, se não tem nada a ver com fé, se é uma coisa, fé é outra coisa. Porque muita gente fica assim, mas será que Deus vai, será? Se? Ele não, irmãos. Ele foi tão seguro, a fé, a confiança dele em Deus é tão tremenda, que ele fala assim, quando eu falar para gritar, vocês podem gritar. Porque, como que diz, Deus vai operar no milagre, meu Deus é fiel. Ele falou, ele prometeu que ele vai cumprir. Tá? Quero que você pense nisso nessa noite e que você, sabe, tenha essa segurança, essa certeza em Deus. Tem muitas coisas para acontecer na tua vida, mas você precisa ter fé, confiar firme no Senhor, né? Então ele disse para o povo, né? Então, foi feito isso, irmãos. Então todo mundo foi obediente, esperando a hora que Josué mandasse gritar, né? Então aqui, versículo 16, pulando agora. E sucedeu que na 7ª vez, olha lá, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo. Tá vendo, irmãos? Ele estava na direção de Deus, confiando em Deus. Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela tudo quando nela houver, somente viverá Raabe. A gente sabe que Raabe foi aquela que protegeu os espias, a prostituta e todos que estiverem com ela na casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e os confundais. Porém, tudo a prata, ouro e tecido de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, versículo 20, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando um grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, colocou em frente de si e a tomaram. Tudo quanto a cidade havia se destruído, totalmente a fio da espada, tanto homens, mulheres, meninos, como velhos, também bois, ovelhas e jumento. Olha lá. Vou terminar aqui por causa do tempo aqui. Se cumpriu exatamente do jeito que Deus falou com ele. Mas ele foi um homem de fé até o fim e disse, fé agora. Porque as muralhas vão cair. Na tua casa, na tua família, você tem promessa. Tem que falar assim, olha, Deus nos deu a vitória. Se Deus falar para você que hoje, amanhã, se Deus fizer como Josué, né, como fez aqui nessa questão, não importa. Aí você pode até falar, mas independente disso, quando alguém falar, não. Nós temos uma promessa aqui, estamos aguardando um tempo do Senhor. Seja confiante, tenha fé em Deus. Como ele falou, a Bíblia diz que naquele momento as muralhas, porque Deus honra o seu servo, né? Deus honrou Josué, as muralhas ruíram. E deu um alerta de Deus para que eles se guardarem das coisas contaminadas. Somente o ouro, a prata, tudo que havia na cidade tinha que ser destruído para que não se contaminasse, né? Então fica essa palavra também para você, porque Daniel também não quis se contaminar, né, com as comidas do rei. E que nós somos um povo de Deus, que nós temos que nos guardar das coisas contaminadas. E eu, quando falo coisa contaminada, não estou falando de comida. As coisas que estão neste mundo, os pratos de lentilha e o marketing, as impurezas, o pecado, temos que nos guardar das coisas contaminadas. Estamos trazendo muitas coisas contaminadas, estamos contaminando a nossa casa. Lá era Israel, lá era o povo, e a gente contamina a nossa casa, na televisão, com programas que não edificam, né? Com a internet, com o Facebook, você vai trazendo isso para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. Você contamina você e está contaminando a pessoa que está na sua casa. Aí eu falo do vírus, né? Que uma pessoa pode contaminar não sei quantas pessoas, você pode estar contaminando dentro da sua casa ou em volta do bairro que você mora muitas pessoas, porque começa a espalhar aquela contaminação, que não é, no caso não é um coronavírus, né? Mas é uma contaminação também que leva à morte, né? Que é o pecado que leva o homem à morte. Então, cuide
guarda a sua vida, porque a nossa vida pertence a Deus. Então, se cuide, se guarde das coisas contaminadas. Você vê que Deus destruiu toda a cidade, não poupou ninguém, nem menino, nem criança. Você viu idosos? Aqui a Bíblia fala, Deus é juiz, irmãos. E quando Deus age, Ele age segundo a sua justiça, não poupou ninguém, mulheres, meninos, versículo 21, depois você vê aí, bois, ovelhas e jumentos, destrói tudo. Hoje a gente está vendo tudo o que está acontecendo, e Deus, a justiça de Deus é um Deus bom, é um Deus de misericórdia, mas é um Deus de justiça, é um Deus que é juiz, e o juízo de Deus está vindo sobre toda a terra, e ainda não é juízo derradeiro, né? A gente sabe que a gente está vendo só os sinais, porque ainda vai chegar um momento do juízo de Deus sobre toda a terra, onde Deus vai julgar a todos, né? Então ainda não chegou esse momento, e muitos já estão tremendo diante desse Deus poderoso, né? Então, eu quero aqui terminar e dizer para você, não desista, mas tenha fé como Josué, não desista das suas promessas, fique firme, continue confiando no Senhor, né? O Senhor, ele vai nos ajudar a derrubar as barreiras, as dificuldades. Quem derruba é o Senhor. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter fé. Então siga adiante. O caminho às vezes é difícil, né? Para chegar na promessa, assim como Josué também teve que enfrentar o Jordão, teve que mandar os espias lá, teve que enfrentar Jericó, teve que, depois que passou por Jericó, lutar com alguns reis ainda, teve cidade lá, né, seguindo mais à frente, Ai, que venceu, voltou, e outros reis se levantaram, mas ele é um homem de fé, um homem que perseverou, né, em seguir ao Senhor, por isso ele foi vencedor, né? Josué e Caleb foram os valentes que perseveraram em seguir o Senhor. Então, continue firme com o Senhor, tenha fé, não desista, como aquele louvor, né, não desista. Não desista, creia nas promessas do Senhor e fique atento e obedeça, né? Escute a voz do Senhor e obedeça as orientações de Deus para que você possa alcançar a promessa. Amém? Mais rápido, em nome de Jesus. Vamos orar. Fecha teus olhos. Vamos agradecer a Deus por essa palavra que Deus continua falando, né? Eu sei disso, um Deus que fala mesmo, um Deus vivo que tem nos guardado. Deus vem aumentar a nossa fé. Senhor, eu quero assim te agradecer por essa palavra que o Senhor venha falar nos corações nessa noite, Pai. E as muralhas de Jericó ruíram, caíram, intransponíveis como eram, mas caíram pelo teu poder, pela tua voz, Senhor. E assim também eu sei que as muralhas, Senhor, das nossas vidas vão de cair, porque o Senhor é Deus de promessa e pelo poder da tua palavra, Senhor, essas muralhas vão cair das nossas vidas também, Pai. Mas eu quero te pedir que o Senhor aumente a nossa fé. Coloca fé no coração dos teus filhos, Senhor Deus. Assim como Josué, obediência, fé, perseverança, persistir, meu Deus. Porque uma certeza nós temos, assim como Josué também, da tua presença. O Senhor disse para Josué, né, quando ele andares, quando ele seguires o caminho, diz, não te assustes, não te espantes por onde quer que for, porque ele diz, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. E Deus disse para ele que assim como era com Moisés, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te abandonarei. Eu tomo essa palavra hoje, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, que você recebe essa palavra hoje na tua vida, no teu lar. Deus está contigo o tempo todo. Deus é bom sim, é o tempo todo. E a sua presença é garantida. Então ele diz, eu não te abandonarei, não te deixarei. Assim, Senhor, eu oro e fortalece a tua igreja. E nós vamos herdar a promessa, porque a tua presença, Senhor, a tua presença é que nos vai nos dar essa vitória. Assim eu oro, abençoe e continue abençoando, guardando as nossas casas, nossas famílias, todos, Senhor, as nossas vidas estão sob as tuas mãos. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.